bater um papo com vocês. E como foi colocado aqui no início, como é bom se reunir numa casa espírita, como é bom sentir a energia, né, que a gente tem da espiritualidade que prepara esse ambiente para nós, para que a gente esqueça um pouco das redes sociais, né, e busque aquela humildade que é tão trabalhada, que a gente tanto lê no Evangelho, mas na hora de praticar, né, a gente empina o nariz, estufa o peito e fala, eu sou melhor. Então, como é difícil da gente praticar essa tal de humildade. Mas aqui na casa espírita, a gente olha para os lados e a gente não está julgando. Porque neste ambiente, realmente a gente percebe que somos todos iguais. Talvez do portão para fora, a gente já pense, qual é o carro de um, para que caminho que vai, para onde que mora, né? Então a gente já começa a julgar quando a gente está lá fora, mas da porta para dentro, a casa espírita nos abraça, como se fosse Deus abraçando todos os seus filhos, iguais para Ele, iguaizinhos, nem maiores nem menores, todos, cada um com as suas virtudes e com as deficiências, mas aqui nessa casa espírita a gente pode se nutrir, se regozijar. E é por isso que o tema hoje é justamente esse, a importância da casa espírita, o quanto a gente valoriza este ambiente. Alguns aqui são frequentadores assíduos, né? Vem de segunda a segunda, vamos dizer assim, é para trabalho, é para palestra, é para curso, é para isso. Outros vêm uma vez por semana ou duas, outros só quando aperta o calo, né? Quando o abacaxi está difícil de descascar e vem para cá. Mas beleza, cada um sabe a escolha que faz. Mas será que quando a gente entra, sobe ali os degraus da escada, adentra ao salão, vai para qualquer sala, a gente percebe o que isto aqui significa cada vez que a gente chega neste ambiente, nesta casa? O que esse lugar representa para nós? Qual foi o ponto de virada? Porque alguns nascer, como se diz, né? Nasci em berço espírita, então já foi colocado, já foi introjetado no seu modo de ser, mas quantos não chegaram aqui num estado de dor, de desespero, que precisavam de um carinho, de um conforto, e aí encontraram ou nesta casa ou em qualquer outra casa. Então, esta casa pode significar para uns a continuidade, para outros o ponto de virada, para outros o chacoalhão que tanto precisavam. Para outros ainda, estou meio perdido, não sei qual é a minha, mas vou lá porque de mal não tem. Então, para cada um tem um significado diferente. Mas o que é estar na casa espírita? O que a gente conhece? É isso que eu quero trabalhar, trazer um pouco, porque normalmente a gente vem aqui, vou lá para o centro, vou assistir a palestra, a fluidoterapia e vou embora para cá. Mas o que está acontecendo? A gente sabe que nossos guias, mentores já estão lá, já estão trabalhando a gente sabe que já estão preparando a casa, já sabe todas essas coisas. Mas e realmente, qual o significado? O que eu venho buscar aqui? Se a gente pegar lá Mateus capítulo 18, versículo 20, onde estiverem reunidos em meu nome, 2 ou mais, ali estarei entre eles. Aqui, nessa casa espírita, a gente aprende que nós temos um guia ou mentor, concordam? Ou seja, a todo momento eu estou já com 2, ele mais um. Ou seja, em todo momento, Jesus está com a gente, desde que a gente esteja sintonizado com ele. Porque quando eu não me sintonizo, o nosso guia mentor, como eu costumo falar, dá uns 3 passinhos para trás e deixa andar sozinho. Até que a gente caia na real e fala, poxa, estou com Jesus. Aí ele se aproxima e Jesus volta a estar realmente conosco. É aqui nessa casa espírita que talvez a gente perceba essa real noção de que compete a nós atrairmos nosso guia, nosso mentor, nossos protetores, nossos amigos espirituais para estarem conosco. Agora, cada vez que a gente briga, que a gente discute, que a gente é vaidoso, orgulhoso ou qualquer coisa, o que acontece? Ele se afasta. E aí eu fico mais propenso a tropeçar no caminho. Então é aqui na casa que a gente começa a perceber
essa real noção de Jesus estar sempre conosco. E se a gente pegar um pouco de definição sobre uma casa espírita, está aqui uma lousa cheia de professora, né, que passa um monte de coisa para o aluno copiar, mas é o que significa a casa espírita, né? É a verdadeira célula da doutrina. A base da doutrina espírita é o quê? Kardec sempre frisou: fora da caridade não há salvação. Ou seja, a base da doutrina espírita é a caridade, para com o próximo e para consigo. Essa é a base. Dentro de uma casa espírita é onde a gente encontra essa caridade, por quê? A gente pode vir com desespero e vai ter uma palavra amiga, vai ter um conforto, vai ter uma palestra, vai ter um atendimento fraterno, se eu quero conhecer mais tem curso. Então é aqui que a gente tem a célula inicial para disseminar a doutrina baseada na caridade, ou seja, é aqui que a gente aprende realmente a fazer a tal da caridade. Não a caridade só da benemerência, teve enchente no sul, vamos doar. Tem a criancinha que está ali necessitando de alguma coisa, vão fazer enxovalzinho, esse tipo de coisa. Não, a caridade de realmente olhar para o outro e perceber que o outro é diferente de mim, então eu preciso ser tolerante, eu preciso ser empático, porque é o que eu gostaria que fossem comigo nos meus momentos de dificuldade. É aqui na casa espírita que a gente começa a receber essas verdadeiras noções, ou seja, é uma abençoada instituição de cultivo de amor, de ensino da caridade, porque a maioria de nós, ainda não faz a caridade, ainda não é humilde, porque nós queremos. Porque isso já está impresso no DNA, mas como foi colocado, as redes sociais, o mundo material, faz a gente coibir isso. E a gente tem que se arrogar, sermos melhores do que os outros. A gente não quer estar por baixo. A gente não quer ser como as crianças puras e simples. A gente sempre quer empinar realmente o nariz e se achar melhor. Então, na casa espírita, a gente percebe que é a célula da nossa reeducação espiritual. Porque lá atrás, quando fomos criados simples e ignorantes, a gente era um vaso oco, e a gente podia colocar o que quisesse dentro desse vaso. O que a gente foi colocando? A gente foi colocando as virtudes divinas, ou a gente foi colocando aquilo que a gente vê no mundo? Eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, foi colocando peso, cobrança, com os pesos, as cobranças, eu tenho que passar a perna no outro, eu tenho que ser melhor que o outro, gerou competitividade, né? Gerou eu ser melhor do que o outro. Então a gente se esqueceu um pouco daquela premissa básica incutida na nossa mente. Então a gente vem na casa espírita para lembrar o nosso propósito aqui no planeta Terra, o propósito da nossa encarnação. Dentro da casa espírita, a gente tem todas essas benesses, porque aqui é um núcleo de estudo e fraternidade. Quem quiser vir aqui para estudar, pode estudar, aprendendo que um vai conhecer mais que o outro, um vai ler mais do que o outro, mas o outro tem uma mediunidade mais desenvolvida que o outro, ou seja, é um núcleo de aprendizado, sabendo que cada um de nós, mas eu não tenho nada, eu não sinto calorzinho na mão, eu não ouço nada, eu não vejo nada. Beleza, talvez você não seja para isso, mas você pode encher um copinho d'água e servir? Show de bola, está fazendo seu papel. Você pode ficar ali recebendo as pessoas que chegam, já conhece a casa, está com medo de fantasma, não tem problema, aqui não vai ter isso. Então, tem tarefa para todo mundo. Me dou bem com criança, sou professora, poxa, sábado tem evangelização, dá para vir trabalhar. Então tem trabalho pra caramba. Eletricista, tem lâmpada para trocar também, tem um monte de coisa para todo mundo fazer dentro de uma casa, ou seja, é um núcleo de estudo, oração e trabalho, escola de formação espiritual e moral, porque a gente vai não se cobrando porque o mundo quer, ou porque Deus pune, ou porque Jesus disse, a gente vai tendo discernimento que a gente precisa ser melhor para a gente poder evoluir e fazer o melhor no mundo à nossa volta. Então a gente vai consolidando nossas regras morais de retidão, de abnegação para seguirmos
o caminho que Jesus ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seguimos o caminho dele é através das noções que a gente recebe nessa casa, nos cursos, nas palestras e tudo mais que a gente frequenta aqui. É nessa casa que é um posto de atendimento fraternal. Quantos aqui não chegaram com uma dificuldade, aí passaram por um atendimento fraterno, receberam um esclarecimento, alguém aqui da casa pegou, colocou uma cadeirinha e sentou na sua frente. Pode falar, meu filho, pode falar, minha irmã, estou aqui para te ouvir. Sem querer te aconselhar, mude de vida. Simplesmente poder ouvir para você desopilar aquilo, para você extravasar aquela dor, sem saber que ali tinha os espíritos ali te abençoando, cuidando de você, porque você não conhecia muito. Então, nessa casa, você recebeu esse atendimento, recebeu uma orientação também quando você está buscando. Por que eu estou passando por tanta dificuldade? Olha, vamos falar de vida passada, vamos falar disso, vamos falar daquilo, e a gente começa a entender. Eu sofro tanto, por quê? Para de reclamar, levanta, anda, segue em frente. É aqui na casa que você recebe essa orientação. Oficina de trabalho. Tá precisando de trabalhador aqui na casa? Sempre. Vamos fazer. Só sai daqui hoje quem se cadastrar aqui, tá? Vai ficar todo mundo aqui. Tá? Mas vamos dizer, é oficina de trabalho. Como eu falei, tem trabalho para todo mundo. Todos os tipos de trabalho. Trabalho espiritual, trabalho braçal, trabalho de sorrir. Porque a gente está no centro espírita, não precisa ficar todo mundo assim, ó. Pode sorrir. Dá para sorrir. Entendeu? Então, vamos dizer, joga hormônio positivo aí, que você vai falar, poxa, dá para sorrir, dá para fazer uma prece. Eu tenho vergonha de fazer prece. Cara, não tenha vergonha. É aqui que você aprende que dá para fazer evangelho no lar, para você manter a estrutura da tua casa, se nutrir dentro da tua casa. É aqui que você encontra recanto de paz. Você pode chegar aqui, a que horas abriu aqui? Umas 9 horas, estava aberto o portão? A gente começa às 10, mas você chegar aqui às 9 horas, você senta aqui na cadeirinha, fica lá pensando, meditando. Se você ficar na tua casa, você fica lá, né? Fica arranjando coisas para fazer. Vem aqui, você vai encontrar um recanto de paz. Precisando de alguma coisa? Não, só queria sentar aqui na cadeirinha e fazer uma meditação, uma prece. Você encontra na casa núcleo de prática da caridade, quantas ações de benemerência essa casa faz. É a unidade fundamental do movimento espírita, onde você vai estudar, vai compreender. Para quê? Para poder auxiliar as pessoas. Primeiro, desmistificar que aqui você não vê fantasma. Primeiro, que não precisa ter medo dos supostos fantasmas ou espíritos. Então você vai aprendendo isso, para você aprender, e como é fascinante, por exemplo, não é fascinante um velório, mas quando você chega num velório pode falar aquilo que você acredita. Não, seu ente querido não é que você nunca mais vê. Você vai ver daqui a pouco, ele não morreu, ele está lá, a vida nossa é eterna. Então, quantas vezes você não pode conhecer a base da doutrina espírita e falar, não fique, tudo bem, tem a dor da saudade, da morte da pessoa, mas não da perda, porque você não perdeu. Você só separou, ela só pegou o ônibus aqui um pouco antes e foi para São Paulo. Você vai encontrar lá daqui a pouco. Simples assim, você aprende aqui na casa todos os elementos fundamentais da doutrina. É dentro de uma casa como esta. Não diria só casa espírita ou esta casa, qualquer casa espírita, qualquer casa religiosa ou espiritualista, a maioria delas te oferece isso. Mas a gente tem que, realmente eu estou indo para aprender, para trabalhar, ou estou só pagando minha cota, pica cartão e boa. É esse o entendimento que eu quero trazer um pouco para a gente. A nossa responsabilidade, não com os outros, mas para conosco. Porque a doutrina espírita é moral autônoma, eu comigo. Ponto final. Estou cumprindo o meu papel, lá no meu planejamento reencarnatório, eu falo, vou trabalhar na casa, vou doar uma hora, vou fazer isso. Será que eu estou cumprindo? Então é aqui que a gente tem todas essas oportunidades. Para trazer um pouco de história, eu gosto bastante da parte da história da doutrina, mas onde que surgiu o primeiro, seria centro espírita. Não era um centro espírita, mas quando foi fundada em Paris, dia 1º de abril de 1858, Kardec lançou o Livro dos Espíritos em 57, em 58, dia
1º de abril, foi fundada a Sociedade Espírita de Paris. Ali é como se fosse o primeiro núcleo de estudo. Ali não era chamado centro, sociedade. Por quê? Ali eles estudavam, faziam as evocações com os espíritos para construir a doutrina, auxiliavam pessoas. Naquela época teve enchente em Bordeaux, teve cólera não sei onde, teve uma série de problemas em vários lugares. Eles reuniam donativos para fazer doações para aqueles que estavam necessitados. Então a gente pode dizer que quando foi fundada a Sociedade Espírita de Paris, surgiu o primeiro prenúncio daquilo que viriam a ser os centros espíritas. E lá na Revista Espírita, Kardec escrevendo ao longo do tempo, quando a gente estuda, a gente vai percebendo como foi tudo progredindo. Então, nas sociedades espíritas, a gente praticava a mediunidade, praticava-se o estudo, praticava-se a benemerência, praticava-se o esclarecimento daqueles que falavam isso é coisa do capeta. Então, esclarecer, não fazer prosélito, não fazer seguidor. Vem aqui que a minha doutrina é melhor. Não, não era isso. Era esclarecer. Siga com a tua doutrina, beleza. Católico, judeu, muçulmano, siga, beleza. Mas só conheça, não precisa falar mal. Conheça. Você vai ver que muito daquilo que eu faço vai fortalecer muito mais aquilo que você acredita. Tinha judeu que, conhecendo a doutrina espírita, fala: nossa, quando eu conheci a doutrina espírita, eu me fortaleci ainda mais na minha fé, porque algumas coisas que meus dogmas não explicavam, agora eu consigo. Centros como esse. Paris tinha a Sociedade Espírita, Bordeaux formou a Sociedade Espírita, outra cidade era como se fosse um núcleo. Então, os centros espíritas eram núcleos familiares. Na casa de uma pessoa, por exemplo, pega a casa do Polis, ele formava lá, chamava 8, 10 pessoas da família, um vizinho, a pessoa que se interessava, e formava os núcleos de estudo espírita, evocação, passividade, tudo aquilo que era, recebiam as comunicações para depois mandar para Kardec na Sociedade Espírita de Paris para ele preparar a codificação. Eram núcleos familiares, era fazer a doutrina dentro de sua casa. Aí a doutrina vai se espalhando, vai tomando corpo, e aí sim vão sendo fundadas sociedades espíritas, como se fossem os centros, ao longo da França, Bélgica, Alemanha, espalhando por todos os cantos. Em Lyon, quando o Kardec tem um livro, né, que o Kardec ele viajava a várias cidades para disseminar a doutrina, e ele, quando visitou as cidades, né, numa das viagens, Lyon, Bordeaux, várias delas, ele publica no Livro dos Espíritos, em 1861, como fundar uma sociedade espírita. Ou seja, 2 anos depois de formada a Sociedade Espírita de Paris, ele dá a receita do bolo. Quer montar uma sociedade espírita na sua cidade? Faz assim, assim, assado. O estatuto, o funcionamento, colocou tudo. E aí isso foi abrindo, foi ampliando, foi disseminando cada vez mais. Em 67 ele visitou a Sociedade Espírita de Bordeaux e foi a primeira vez que ele viu, porque até então as sociedades espíritas eram casas fechadas, as pessoas que eram adeptos, que estavam estudando, ingressavam, não chegava um curioso, deixa eu ver qual é que é. Por quê? Porque o curioso atrapalhava o trabalho. Mas, aí quando ele visitou em Bordeaux em 67, era uma casa espírita que, além das reuniões fechadas de estudo, tinha reunião aberta de esclarecimento. Então ali chegavam os curiosos para entender um pouquinho da doutrina. Uns eram assíduos e aí eles percebiam: este está se tornando espírita, vem para trabalho. E aí foi o prenúncio, como eu falei, daquilo que vieram a ser os centros espíritas. Em 1868, dezembro de 1868, 3 meses antes do desencarne dele, ele escreveu a Constituição Transitória do Espiritismo. Que era o quê? Como deve se formar, do jeito que é no catolicismo, que a gente está mais acostumado, tem lá o Vaticano, o Papa, as coisas. Ele falou, como que a gente pode manter a doutrina espírita para não ser, ela ser homogênea, uníssona? Como que a gente pode manter? Então veja, primeiro a Constituição, mas é transitória, ou seja, como a doutrina, ela evolui. E aí ele colocou, vai ter um núcleo central, cada cidade vai ter as suas células, essas células se transformam em seminários,
e tudo aquilo que for recebendo, escrevendo, comunicação que vem, ideias que fluem, passam desses seminários para os núcleos da cidade, dos núcleos da cidade para a sociedade central. Com isso a gente tem uma doutrina homogênea. Mas aí, lógico, depois de 3 meses Kardec desencarnou e aí virou um balaio de gato. Tá? Mas aí a gente fala, por que isso aconteceu? Por que virou esse balaio de gato? Bom, a gente que acaba não conhecendo a história, e é por isso que eu gosto de trazer um pouco da história, a gente não sabe que logo depois, em 1869, quando Kardec desencarnou em março, aí depois já degringolou um pouco. Mas aí em 1870 teve uma guerra franco-prussiana. Uma guerra, gente. Nós não sabemos o que é guerra aqui no Brasil, graças a Deus. Participamos na segunda? Participamos. A guerra estava lá. O fronte estava longe de nós. Teve uma guerra logo depois. Sabe o que é uma guerra? Você não está preocupado com a doutrina, em disseminar com isso. Qual que você está preocupado? Com a tua sobrevivência. Vamos pegar os nossos irmãos gaúchos com todas as enchentes que tiveram lá, certo? Você acha que eles estão preocupados em primeiro ponto, em reconstruir um centro espírita ou reconstruir o lar, depois o das famílias, dos parentes deles, depois o negócio deles, aí depois o centro. Concordam? É primeiro sobreviver. Dá para fazer um evangelho do lar? Dá, mas não para pensar na estrutura do centro. Então foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu. Teve a Guerra Franco-Prussiana, teve a Comuna Francesa, ou seja, uma revolução interna, uma seguida da outra. Com isso, a doutrina espírita parou de se disseminar lá. Parou de disseminar na França, mas a sabedoria do plano espiritual fala, tem aquela galerinha lá, América do Sul, aquele país acolhedor, bonito por natureza, exuberante, cheio de maluquinho. Vamos transportar essa árvore do evangelho, da doutrina espírita para lá. E a doutrina espírita chegou então ao Brasil, cruzou o Atlântico, a porta aqui, lá em 1860 já. Kardec desencarnou em 69. Então, antes disso, logo no começo da doutrina, a doutrina espírita já estava plantando a sementinha aqui no Brasil. Foi traduzida uma obra, Os Tempos São Chegados, do Lietan, um francês que morava aqui no Brasil, em 1860. Já começava a falar de espiritismo. Em 65, o Teles de Menezes, baiano, fundou lá em Salvador o primeiro centro no Brasil, Grupo Familiar de Espiritismo. Puxa, mas se Kardec falava em sociedade espírita, por que ele fundou grupo? Quando a gente fala em sociedade no Brasil, o que a gente pensa? Empresa, não é? Formando uma sociedade, formando um negócio. Então o termo que utilizava, sei lá, sociedade, não podia vir como sociedade para aqui. É uma empresa espírita, qual é que é? Uma empresa que... Ia virar ideia de negócio na nossa cabeça. Então colocou grupo familiar e ele fundou também o primeiro jornal do país, Eco de Além Túmulo, em 1869. No Brasil, se lá na Europa era estudo filosófico e moral, por que no Brasil a gente teve como religião? Por que essa religiosificação do espiritismo no Brasil? Primeiro, se a gente fosse convidar qualquer um de vocês, e aí eu sempre coloco, fosse convidar alguém de vocês, gente, vem em casa aqui para estudar filosofia e moral. Não, né? Não rola. Gente, tem uma coisa que bate aqui no coração e na mente, dita por Jesus, e que me abriu os olhos. Posso bater um papinho com você? Aí a gente vai na hora. Então falar em religião para nós era muito forte. A gente, um país até então eminentemente católico, era obrigatório ser católico, né, digamos assim. Isso não é um erro, é parte da disseminação do cristianismo, foi feita assim ao longo da história, né? Então vamos dizer, a gente tem o espiritismo fortemente como uma veia religiosa, está lá no censo nosso, inclusive. E, inclusive, tem uma outra coisa. O Brasil não era, até então, um país... Nossa, fugiu o nome que aceita todas as religiões. Laico. Não era um país laico. Então, era um país eminentemente que você era obrigado a ser católico. Ou seja, pelo Código Penal da época, se a gente tivesse aqui, eu estou estudando espiritismo... Xadrez, não é hashtag não, é xadrez, tá? É detenção, é multa. Então não podia fazer.
Quando teve a proclamação da República, aí o Brasil se torna um país laico, o que aconteceu? Agora eu estou praticando religião, não pode mais prender, não pode mais dar multa nem nada. Ou seja, isso ajudou a gente ter essa vertente religiosa do espiritismo no Brasil. E talvez isso nos dá uma força muito grande e um acalanto muito grande aqui dentro do peito. Puxa, eu estou me espiritualizando. Porque se a gente fala só filosofia e moral, parece que para a gente falta, fica manco. Então a gente tem que ter essa vertente que Kardec chamava de moral e a gente coloca a religião. Religião e moral intimamente juntas. Então, entendendo isso, desse contexto, porque nós temos aqui o centro espírita, a gente começa a entender a importância. Olha, todo o trabalho que aconteceu lá desde Kardec até aqui, para a gente poder estar na Casa Bezerra de Menezes. E cada vez que a gente subir aqueles degrauzinhos lá, a gente valorizar todos os que trabalharam para que a gente viesse aqui aprender, se melhorar, desenvolver tudo aquilo que a gente precisa. Neste centro que a gente vem para aprender sobre amor, sobre caridade, sobre fraternidade. Fora da caridade não há salvação. Vai ler a Revista Espírita, vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec frisa bastante isso aí. É nesta casa, neste centro espírita, neste espaço que a gente está, que a gente se valoriza. E é nesse espaço que a gente tem esse tipo de Jesus. E é gostoso, não é? Vai ver essa carinha divertida, né? Aconchega a gente. Não é um Jesus sofredor. Alguém aqui sofre na vida? Sofrendo, né? A gente sabe que estão as porradas, a gente sabe que sofre. Alguém sofre igual ele sofreu? Não, estamos longe. Mas ele está. É por isso que eu acho que essa série do Chosen, né, tá tão legal. Por quê? Porque traz um Jesus mais leve, mais divertido, sem aquele peso que foi colocado. E é isso que a Casa Espírita oferece. Religiosifique-se, moralize-se, sem peso, sem cobrança. Faça conforme as suas possibilidades, mas saiba que você sempre pode fazer um pouquinho a mais do que sua possibilidade, que a gente fica numa zona de conforto do caramba. Então é aqui, nessa Casa Espírita, que a gente vem aprender a nossa mediunidade. Mas não a mediunidade de falar com o espírito desencarnado. A mediunidade de falar para espírito encarnado. Ah, eu quero clarividência, psicofonia, psicografia. Cara, olha primeiro na cara das pessoas que você consegue ver de verdade, que você consegue tocar de verdade, e troca papo com esse espírito que está diante de você. Então, começa aqui a trabalhar a mediunidade de efeitos físicos. Ah, não é materializar alguma coisa. É efeito físico simplesmente de tocar, abraçar, de varrer o chão, de limpar a mesa, de oferecer o copo d'água, essa mediunidade de efeito físico, de ajudar numa troca da lâmpada, em pintar um muro, em assentar um tijolo, é essa mediunidade que a gente está falando. Espíritos encarnados para espíritos encarnados. É aqui na casa que você faz. Trabalha essa primeiro. Trabalha a sua mediunidade de cura. Ah, imposição de mãos, eu tenho dom, eu tenho poder. Não, não é essa não, gente. A cura da pessoa que chega triste e você pode dar uma palavra amiga. E você pode dar um abraço. É aqui nessa casa que você pode fazer isso. É aqui nessa casa que você trabalha a sua vidência. Não a vidência de olhar o espírito desencarnado, mas a vidência de olhar para a pessoa que está chegando próxima a você e está ali, ó. Tá tudo bem? Tá tudo bem. E você olhar que não está bem e falar, se quiser conversar, eu estou aqui à tua disposição. Porque além de tudo, além dessa clarividência de ver, você vai poder ouvir também. Você vai, com serenidade, com tolerância e paciência, poder ouvir as dificuldades daquela pessoa. E aí, além de audiente, você também poder falar com essa pessoa e poder trabalhar até psicografia. Alguém aqui psicografa? Todo mundo, garanto para vocês. Todo dia no celular. Todo dia no celular.
Só que começa a perceber isso. Ao invés de você simplesmente receber aquela mensagenzinha do Chico, do Divaldo, do Emmanuel, que você recebe o postzinho e encaminha, coloca lá, amiga, pensei em você. Amigo, para você. Olha a tua intuição, olha a tua clarividência, olha a tua audiência e a tua psicografia, simplesmente descrever pensei em você, e não um cômodo encaminhar. E ainda você fica bravo porque agora só encaminha para 5 por vez. Entendeu? Você não quer nem ter o trabalho de fazer isso. Então, gente, começa a valorizar essas possibilidades que aqui na casa espírita você aprende a olhar para aquele que está aqui diante de você. Começa a trabalhar também a tua sensibilidade, perceber a necessidade daquele que está à tua volta. Olha quantas mediunidades a gente está trabalhando aqui com o espírito encarnado. Trabalha o teu passe, a vibração. Não precisa estar na fluidoterapia, em posição de mão, movimento, nada disso, gente. Simplesmente mentaliza uma pessoa que está necessitada. Faz um Pai Nosso, uma Ave Maria. Pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo, a última parte lá sobre preces espírita, tem prece para tudo. Para o doente, para o agonizante, para o inimigo tem prece. Para o obsessor tem prece. Você acha que está obsedado? Faz uma prece para ele, fala com ele. Entendeu? Então você pode fazer tudo isso aí através de um passe. Um passe mental. É aqui nessa casa que você aprende. Mas se eu vier aqui só para bater o cartão, gente, é muito limitado para nós. Então, desculpa, num domingo de manhã estar colocando isso para vocês, mas a quem muito foi dado, vai ser pedido, e a gente já sabe. E agora não tem como alegar desconhecimento da lei, tá? Não adianta falar, já sabe que não pode. Então, vamos dizer, vamos fazer o certo. Deus nos deu o presente desta vida, desta encarnação. Quando a gente morrer, desencarnar, a partir dessa para melhor, quando a gente voltar para o plano espiritual, que presente a gente vai levar para ele? Ai, Deus, esqueci o presente em casa? Não deu tempo de passar na loja? Qual a desculpa que a gente vai dar? Esta vida é um presente. Olha quantas dificuldades a gente passa de relacionamentos, pandemia, economia, mudanças sociais, mudanças climáticas. A gente está podendo pagar, eu coloco sempre para vocês, gente, a gente está podendo pagar muitas parcelas do cartão nessa encarnação. A casa espírita, quando está difícil, ela vem aqui, venha para cá, venha para cá. Mentaliza, pensa. Mas se eu vier aqui só de vez em quando, só eventual, não vier utilizar tudo aquilo que me é dado, tem biblioteca, sabia? Nas casas espíritas tem biblioteca. Você pode levar livro para ler. Se a gente for, eu não vou nem fazer a pergunta de quantos livros são retirados por semana aqui, né? Que deve ser complicado o negócio, mas a gente tem as várias possibilidades, e aqui nessa casa espírita que a gente vai construir o presente que a gente vai devolver para Deus. Na casa espírita a gente tinha que ter uma placa também, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque se você for perfeito, ou se você se acha perfeito, você não precisa estar aqui. E eu não digo na casa espírita, eu digo no planeta Terra, tá? Então se você está aqui, é que você está muito longe da perfeição. Todos nós estamos muito longe da perfeição. Então quando a gente entra na casa espírita e fala, mais uma palestra sobre autoconhecimento. Vinde a minhas criancinhas. Gente, por que tem tanto repeteco nos temas? Para a gente realmente aprender. Filho, não põe o dedo na tomada. Quantas vezes vocês falaram? E ele punha. Lembra? Aí inventaram lá aquela coisinha de proteger a tomada. Aí ele batia a testinha na quina da mesa. Por quê? Ele perde a autonomia. Ele tem que ter experiência. A gente está tendo experiência aqui nesta encarnação. Não acha que a gente é perfeito. A gente tem que vir para o centro, sim. Se você já conhece tudo, já comeu a doutrina espírita, leu toda a codificação, me desculpa, não dá para ler todos os livros espíritas numa encarnação só, tá? Tem muito livro espírita. Cara,
Mas se você come, estuda, estou trabalhando, que se traça de biblioteca não adianta nada. Ficar o dia inteiro em contemplação não adianta nada. Arregaçar a manga, suar, isso é o que Deus quer da gente. Na doutrina espírita, às vezes a gente chega aqui nessa casa espírita e a gente aprende, né? Que a gente está em sofrimento. Deus, o que eu fiz para tanta agonia, tanta melancolia, tanto desentendimento? A gente vem ali como um pobre coitado vitimizado pelo mundo que não me compreende. Afinal, eu tenho a verdade absoluta? Tenho ou não tenho? Tenho. Eu dou conselho para todo mundo, corrijo a vida de todo mundo, corrijo a política do Brasil, corrijo a seleção brasileira. O Corinthians não dá, tá, gente? Esse aí já é umbral. Aí já é outra história, tá? Mas a gente corrige a vida de todo mundo, então a gente fala, Deus, o que eu fiz para merecer isso? Aí aqui nessa casa Deus aparece para você. Através dos livros, através das palestras, através do atendimento fraterno. E quando você pergunta, Deus, o que eu fiz para merecer isso? Deus suspira e puxa a tua folha corrida das encarnações passadas. E aí você fala, poxa Deus, você é bonzinho, hein? Tá coxambrando bem aí a minha, né? Tá aliviando a minha barra. Tá aliviando a minha pena. É aqui que você aprende isso. Se você está passando por dificuldade, além de saldar o meu débito passado, Deus está fazendo isso com amor. Filho, segue. Eu estou com você. Coloquei teu irmão mais velho, Jesus Cristo, para te ensinar. Coloquei outros irmãos mais velhos que vocês nem deram bola. Moisés passou batido, Buda passou batido. Então veja lá, agora eu estou te dando o Consolador prometido. A codificação, está a regra. Leia a regra. Está na codificação. É aqui na casa espírita que a gente aprende a não fugir mais de Deus. Alguns ainda entram e fogem, eu sei disso. Mas vai ter que uma hora voltar de novo para Deus. Então aqui na casa espírita a gente recebe tudo isso. A gente sabe que a gente está se moldando, está sim promovendo o autoconhecimento para a nossa reforma íntima e renovação espiritual. Está lapidando a pedra bruta que nós somos. É aqui no centro espírita que a gente aprende lei de causa e efeito. Ah, minha capivara é longa, minha folha corrida é longa. Por quê? Porque no passado não sei o que, mas devo ter feito bobagem. Simples assim. Ah, mas eu não lembro. Que bom que você não lembra. Se lembrar, você não dava um passo para frente. Você vai ficar, ai, o que eu fiz? Então, vamos dizer, a gente tem todas as possibilidades. Só que se a gente vier aqui estudar e praticar, a lei da atração vai falar forte com a gente. Porque eu estou fazendo caridade. Quanto mais eu der, mais eu irei receber. É lei universal, é lei moral, é lei divina. Eu não lembro, eu sempre esqueço. O expositor espírita que fala, não é o Valdo Vieira, não, agora fugiu a cabeça, eu tenho que colocar aqui, mas ele fala, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Por quê? Porque a doutrina fala, siga pelo caminho reto. E o que a gente faz? Opa, deixa eu zigue-zaguear, deixa eu fazer isso, deixa eu dançar aí uma outra música. Raul Teixeira, exatamente, Raul Teixeira. Então vamos dizer, a doutrina espírita fala, seja firme de caráter, de propósito e siga em frente. Fácil não é, mas nada aqui está fácil. Não está fácil ganhar dinheiro, não está fácil ter relacionamento, não está fácil nem ter conversa produtiva no grupo da família do WhatsApp. Então vamos dizer, não é para ser fácil. Se fosse fácil a gente não valoriza. A gente valoriza a conquista, que é difícil, que a gente tem que suar e tem que trabalhar. E a gente tem que suar e trabalhar para se lapidar, para se autolapidar. Esse é o nosso caminho. Esse é o processo de mudança que a casa espírita nos ensina. Planeje-se e busque seu caminho de melhoria. Qual a mazela, qual o vício moral, comportamental que mais te atrapalha? Autoconhecimento. A doutrina espírita te ensina isso. Se a gente não consegue aprender pela codificação, ai, que é difícil ler a codificação, os romances espíritas explicam tudo.
Vai lá, assiste o Nosso Lar. Já que você não quer ler, assiste o filme. Tá cheio de filme também. Pronto. Vai lá no YouTube, vê lá todo mundo falando. Assiste e entenda o seu plano de melhoria. É para isso que a gente está aqui. O espírita que não estuda se assemelha ao homem, está sedento. Estou lá no deserto, sedento, encontrei o oásis e ao invés de beber água eu só lavo a mão. É insanidade. A gente vir para a casa espírita para conhecer, para estudar, mas sem colocar um pouco de trabalho na nossa tarefa. A casa espírita é o local onde a gente pode se melhorar. Ai, não gosto do Polis. Quem falou que eu tenho que gostar dele? Deixa eu trabalhar junto com ele. Automaticamente eu vou começar a perceber as virtudes dele e ele as minhas. Aí eu vou passar a gostar. Ah, não bateu química. Quem falou que tem que bater o santo, bater a química? Não bateu por quê? Porque junto a gente já teve desavença. Pronto, agora a gente está aqui para trabalhar. É simples assim. É simples assim. Você não tem que pensar, no, vou fazer por quê? Porque eu tenho que trabalhar. E vamos aí beber junto na fonte. Aí para aqueles que falam, puxa vida, mas eu vou toda semana no centro, eu sou espírita há mais de 20 anos. Em mais de 20 anos de doutrina espírita, já assisti umas 1.500 palestras e com exceção de uma ou outra, a maioria fala sempre a mesma coisa. É ou não é? É verdade. Só que, gente, você vem aqui, já assistiu mais de 1.500 palestras repetidas, não preciso ir lá para assistir? Eu vou falar uma coisa para vocês. A minha esposa já fez café, almoço, lanchinho, janta para mim. A gente vai fazer 20 anos de casado. Ela já cozinhou para mim milésimas vezes. Já colocou um pratinho na mesa milésimas vezes. Eu não lembro da maioria dos pratos que ela fez para mim. Mas eu sei que cada um deles serviu para nutrir meu corpo. Serviu para eu me manter de pé, saudável para a minha tarefa, para o meu trabalho. As palestras que você vem aqui, ouvir sempre o mesmo tema, da mesma forma, servem para nutrir o seu espírito. Para você valorizar as máximas. E quando você aprende, aí o que você faz? Hoje eu também começo a cozinhar para minha esposa com amor. Antes eu não sabia cozinhar. Eu aprendi a cozinhar para retribuir um pouco de todos os alimentos que ela me deu. Aqui na Casa Espírita é a mesma coisa. Jesus, Deus, todos os trabalhadores encarnados e desencarnados estão preparando a nutrição para você. Em que momento a gente começa a realmente retribuir? Para a gente poder fechar, gente, eu acho que é muito importante a gente compreender essas fases da doutrina espírita. A gente tem a primeira fase da doutrina, que é quando a gente entra nela, por curiosidade, por amor, por dor ou qualquer coisa. A gente entra na doutrina espírita e vamos conhecer qual é que é. Né? Aí a segunda fase é quando ele entra em nós, a gente começa a estudar. Nossa, aqui faz sentido as coisas. Deixa eu ler esse tal de livro, deixa eu ver o tal do Nosso Solar. Por que isso? Por que aquilo? Deixa eu fazer um curso, deixa eu fazer tal coisa. E aí a terceira fase que é mais bela, quando ele sai de nós. Porque aí você aprendeu, você conheceu, você está buscando melhorar. Não que você já está no top, mas você está buscando se melhorar moralmente, espiritualmente. E aí você começa a auxiliar os outros com os conhecimentos que você adquiriu. Essa é a beleza da doutrina espírita. Ao mesmo tempo, a gente é aluno e professor em todos os momentos. Quando a gente percebe isso, que acontece na casa espírita, a gente valoriza este tempo que nos foi dado, esta obra maravilhosa que nos foi dada. E aí a gente começa a perceber que a casa espírita é basicamente, numa metáfora, como um homem que sai do interior, sabe aquele cara do interior que nunca viu o mar, e ele chega pela primeira vez e olha para o oceano, as ondas quebrando, as gaivotas voando, ele olha para aquela beleza. Só entrando no centro espírita, ele vê aquilo superficialmente. Nossa, como é bonito, como é maravilhoso. Mas aí quando ele começa a se aprofundar, a estudar, a conhecer o que será que tem dentro
do mar, embaixo da água. Aí esse homem que está ali parado na margem, ele vê saindo um mergulhador de dentro da água. E o mergulhador fala, é lá nas profundezas, é lá quando você mergulha de cabeça nesse mar que você vai ver a verdadeira sinergia da vida, a simbiose, um ser ajudando o outro a construir um panorama cada vez melhor da vida. Então, meus amigos, meus irmãos, cada vez que a gente entre, pense, mentalize nessa casa espírita, que a gente possa emanar boas vibrações de gratidão, de apreço e de carinho e de muito amor por todos os trabalhadores que já passaram por essa casa, que estão aqui no plano material e no plano espiritual, mas principalmente que a gente valorize cada vez mais as casas espíritas, trabalhando por elas e com elas, tá certo? Agradeço aqui a atenção de vocês, que a gente possa, com isso, refletir nesse domingo e pensar o quanto mais eu posso fazer. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Se eu puder só contribuir com um testemunho, eu acho que para quem me conhece, já falei isso algumas vezes. Eu frequento a casa porque a minha esposa, ela me trouxe para cá. E até então eu não tinha essa conexão. Eu vinha, como você falou, a esposa mandou em nós. E com o tempo vindo para cá, e a fase que eu passei, uma certa época da minha vida, ao qual eu comecei a me aplicar um pouco mais aqui na casa. Então, geralmente a gente vem pela dor, né? Meio comum isso, né? E tá tudo bem. Até então, o importante é a gente estar aqui, né? Então, eu entrei pela dor. E, ao mesmo tempo, eu vi quanto as pessoas que trabalham aqui inspiram a gente, assim, né? A gente vê pessoas que... Eu estava discutindo isso com o Douglas hoje de manhã. A gente não sabe que a pessoa é fora daqui. Aqui dentro todo mundo é igual. Literalmente. Você não sabe, eu não sei. Eu perguntei recentemente o que o Douglas faz, né? Eu confesso que me assustei um pouco, porque a gente não conhece a pessoa fora daqui, mas aqui dentro ela é uma pessoa tão prestativa, enfim, a gente tem exemplos fantásticos aqui. E eu sempre falo do Pólisco, né? O Pólisco fica sem graça, mas ele, quando me convidou para trabalhar na coordenação aqui no domingo, eu falei, beleza, mas como é que eu vou chegar no nível do Polis, que está aqui praticamente todo final de semana, né? Pessoas que nem o Douglas e a Ângela, que praticamente em toda atividade que a casa exerce, eles estão aqui fazendo o trabalho deles. Eu estou longe de ser esses exemplos que trabalham na casa, mas eu tento fazer o que eu posso, né? Administrar meu tempo e fazer o que eu posso. E talvez essa palestra seja um convite para a gente poder refletir sobre isso, e mesmo que seja uma vez por mês, uma vez por semana, que seja, né, tem pessoas aqui na casa, quando você começa a frequentar, que você pode se inspirar nelas. E você, lógico, vai olhar as qualidades. E a gente está aqui não para mostrar as nossas qualidades, mas de fato o que a gente quer mostrar para vocês, trazer para vocês, que é tudo isso. É os ensinamentos de alguma forma, é o exemplo, é a aplicação do que Jesus trouxe lá atrás para nós, né? Às vezes vim aqui de terça-feira, quando tem o estudo do Evangelho, ou de quarta ou sexta, que tem o atendimento fraterno, com a leitura do Evangelho e o passe. Então, tudo isso que inspire em vocês também, né? Hoje a gente está aqui pela dor, assim como alguns de vocês entraram, eu também, que possa inspirar vocês também a participar das atividades da casa, né? Vai por mim. A gente ganha muito mais do que a gente dá. Não tenha dúvida sobre isso. Tá? Obrigado mais uma vez por essa reflexão. Então eu vou chamar os passistas para que se posicionem, para a gente poder fazer o passo coletivo. E eu vou falar, tá. E o Douglas vai fazer para a gente a vibração do passe, tá bom? Então, nesse momento, que possamos
acalmar nossos corações, manter o nosso pensamento em Jesus, em todas as suas obras, em todos os seus exemplos, e que vocês possam nesse momento receber o passe coletivo. Em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo, nosso Mestre Jesus, vamos abrir os corações em vibrações de amor, paz e reconforto, em favor dos nossos irmãos sofredores. Vibremos pela paz no mundo e no Brasil, pelos enfermos do corpo e da alma, pelos sofredores que ainda desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida, pela confraternização religiosa e pela expansão do Evangelho. Vibremos pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definitivas, pela Casa Bezerra de Menezes, que nos acolhe e nos proporciona aprendizado, pelas crianças assistidas aqui da Casa Bezerra de Menezes e para os seus familiares. Vibremos pelos trabalhadores do bem, pelos nossos lares e por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Douglas. E assim, então, podendo manter essa vibração lá no alto, para a gente poder fazer a nossa prece final. Senhor, agradecemos por mais uma reunião aqui nessa casa tão importante a nós trabalhadores, mas também, principalmente as crianças que aqui vêm para serem educadas, para serem acolhidas. Que possamos absorver ao máximo esse aprendizado de hoje, essas palavras e essa palestra preparada com tanto carinho pelo Marcelo, e que possamos de fato, a cada dia, nos aplicar no caminho do bem, sempre com foco no conhecimento e na aplicação de tudo aquilo que a gente aprende. Que o Senhor permita que possamos ter recebido tudo aquilo que viemos buscar e que saiamos dessa casa nutridos e melhores do que chegamos. Agradecemos mais uma vez aos trabalhadores encarnados e desencarnados dessa casa que nos auxiliam constantemente no trabalho e que tenhamos uma semana abençoada. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por tudo, que assim seja. Graças a Deus.